Problema 1. Construir equações para planos e retas pode significar a possibilidade de estudar um projeto a partir do tratamento vetorial e algébrico, o que pode facilitar a análise caso os dados disponíveis se refiram a pontos no plano cartesiano. Nesse contexto, ou seja, a gente tem esse tipo de dado, né? Pontos referenciados aí em termos de coordenadas num plano cartesiano ou mesmo que a gente tenha no espaço. Para determinar equações vetoriais e paramétricas, então, aqui o que a gente está querendo, de retas e planos, quais as informações são necessárias. Bom, então a gente vai dividir aqui, vamos colocar retas e planos. O que eu preciso para conseguir uma equação de reta? Eu preciso de ponto, um ponto da reta, e eu preciso de um vetor diretor. Então, a equação mais simples que a gente tem é a vetorial. A vetorial é, então vou botar aqui, equação vetorial. Ela vai ser P, que é um ponto da reta, um ponto genérico da reta, né, igual a um ponto A, que a gente conhece, mais o vetor diretor, vamos chamar de V, vezes o T. Esse T é um parâmetro que pode variar, um número real, sendo T pertencente aos reais. Então, aqui eu tenho um ponto determinado da reta, esse vetor ele me dá a direção, tanto é que ele é o vetor diretor da reta, e eu preciso disso para determinar uma reta. Eu posso ter também um ponto e um ângulo que essa reta faz com a horizontal. Também poderia ser. No caso da equação vetorial, eu preciso disso. Na caso da equação paramétrica, também preciso de ponto e vetor. Nas simétricas, nas reduzidas, também. Agora, então, o que eu preciso? De ponto e vetor diretor. Então, vou botar aqui ponto da reta. Tá? É um ponto pertencente, então, à reta. E o vetor diretor da reta. Esse aqui vai me dar direção, ou seja, a inclinação dela em relação ao eixo dos x, eixo horizontal das abscissas. Então, essas duas coisas que eu preciso. Agora, acontece o seguinte, eu vou botar aqui uma observação. Pode ser que eu não tenha direto o vetor diretor, mas se eu tenho dois pontos, digamos assim, sejam A e B pertencentes a R. Não estou sendo muito rigorosa aqui com a anotação, tá? Mas dois pontos A e B pertencentes... Desculpa, botei R aqui como se fossem os reais, ó. Não, pertencentes a uma reta Rzinha, tá? Se eles são dois pontos da reta, eu posso ter um vetor diretor de R igual a AB, ou ABA, tanto faz. E como é que eu faço para encontrar AB? Esse vetor AB vai ser sempre B menos o A. Então, o ponto B, as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Então, eu sempre vou precisar de um ponto e o vetor diretor ou um ângulo em relação ao eixo dos x, tá? O eixo das abscissas. Que é isso se eu tiver, digamos assim, aqui está o x, eu sei, por exemplo, qual é, eu sei esse ângulo aqui e sei que esse ponto aqui é um ponto da reta, então eu consigo determinar a reta. Tá? Então, é vetor diretor ou ângulo e um ponto da reta. Para o plano, tem um detalhezinho a mais. Então, no plano, eu preciso de um ponto do plano e eu preciso de dois vetores diretores. Dois vetores diretores da reta. Ou eu preciso de um vetor normal ao plano. Quando é que eu preciso de um vetor normal? Quando eu quero uma equação geral do plano. Tá? A equação geral ela vai me pedir um vetor normal. Mas se eu tenho dois vetores diretores, eu posso conseguir um vetor normal ao plano. Vamos ver aqui então essa observação. Sejam, digamos aqui, U e V, vetores paralelos ao plano π. Tá? A gente pode dizer paralelos ou vetores do plano π,
Porque se eles forem paralelos a π ou se eles forem exatamente do plano π, a gente pode considerar como paralelos e eles servem, tá? Sendo que o e v não paralelos entre si, tá? Eles têm que ser vetores que não sejam paralelos. O e v não paralelos. Se eu tenho esses dois vetores, então o vetor w, que é igual a u vetorial v, ou seja, eu faço o produto vetorial de u e v, encontro esse vetor w. O vetor w, então, w é um vetor ortogonal ou normal ao plano π. Então, se eu tiver um ponto, dois vetores diretores, eu consigo o vetor normal. Às vezes eu tenho também conheço uma reta que passa pelo plano. Se eu conhecer uma reta que passa pelo plano, eu tenho como conseguir um vetor diretor dessa reta e um ponto dessa reta, muito provavelmente, se eu tiver a equação, e aí eu posso conseguir dois vetores diretores também. Então, mas para conseguir montar a equação, eu vou ter que pegar os meus dados e vou tirar deles um ponto e dois vetores diretores se forem para as equações paramétricas e vetorial. Se eu quiser uma equação geral do plano, eu vou precisar do vetor normal e eu posso conseguir isso através dos vetores diretores. Tá? Então, se isso aqui for um tipo de questão, por exemplo, de marcar lá uma objetiva, vocês vão ter que procurar uma resposta que diga essas coisas, né? Então, para reta, grosso modo, tá? Ponto da reta e vetor diretor da reta, ou seja, um ponto e a direção da reta. Para o plano, eu preciso de dois vetores diretores, ou um vetor normal ao plano e continuo precisando do ponto. Era isso então, valeu!